né? Eu acho que ainda vai pro segundo turno. Vamos Mas ver. vamos ver. Vamos Tem- ver. Não tem é muita torcida, água. né? Não, eu sei, análise. Porque Tem assim... muita. É que minha análise ela tá repleta de torcida. Então, Mas eu acho que assim. Uma coisa que eu falo pras pessoas é o seguinte: eu não vejo uma pessoa falando o seguinte, porra, cara, no Lula eu votei até hoje, mas agora eu vou no Flávio. Eu não vejo uma fazer assim. Mas o que eu vejo de gente falando, no Jair eu votava, mas no Flávio eu não voto. Ou seja, sim. esse voto ele tá solto. Tudo bem. E as coisas não são lineares. Por exemplo, o Renan, quando a gente decidiu que ele ia ser o pré-candidato, ele tinha, sei lá, 90 mil seguidores no Instagram. Eu sei disso. Ele tá com 1 ponto, sei lá quanto. E só cresce e vai crescer mais. 6 meses, cara. Sim. As coisas, elas são... Então, se mudar a tendência, cara, ela muda aqui, ó. Só que aí, assim, uma coisa é o crescimento do Renan, que tá aí, é fato. Outra coisa é o enxugamento do bolsonarismo tão rápido, desidratar de uma forma a não ir pro segundo turno. Entende? Entendi. É, que o Renan, ele tira votos, cara, não só do bolsonarismo, mas de uma galera que tá muito... Eu não voto em um e nem em outro. A esmagadora maioria dos Então, votos de irmão, Lula e de Bolsonaro Mas me em explica 22 uma foram coisa. esses. Me explica uma coisa. Renan tem 3%? 10. 10 em São Paulo. Mas no Brasil. Tem pesquisa que ele tá com 4, pesquisa que ele tá com 6, 7. Tendência de subida. Vamos no mais otimista, né? Renan tá com 7%. Qual candidato tem o maior potencial de crescimento? Ele. Renan. Qual grupo político tem mais potencial de crescimento? Missão, MBL. Por quê? Porque tem uma militância organizada. E eu falo isso lá no meu podcast sem estar com vocês. Eu falo isso pros bolsonaristas. Porque vocês têm partido. Então vocês... Não, eu só tava vendo se tava certo. Não, tá fazendo um barulho, eu vou até tirar, irmão, Tá, porque eu não gosto dessa porra. Quando voltar, quando voltar a pergunta eu falo. Vocês têm militância, vocês têm partido político. E a tendência, com a forma como vocês trabalham, é que vocês cresçam. Porque vocês trabalham em grupo. E o Renan tá no modelo Pablo Marçal. Quantas entrevistas o Renan faz por dia? 1 milhão. 1 milhão de entrevistas. Usando a audiência das pessoas, levando o projeto dele. O Renan tá rodando o Brasil. O que o Flávio Bolsonaro tá fazendo? A política tradicional. O Jair não fazia isso. O Jair de 2016 fazia exatamente o que o Renan tá fazendo. Não, mais do que isso. O Jair em 2017, irmão, ele dava bom dias... Era militância, bom dia, Jair Bolsonaro 2018, Jair Bolsonaro... Não tinha... Cara, era assim, era um negócio inacreditável. O Jair, em 2016 e 2017, ele rodava o Brasil, tomava o caldo de cana dele, o pastel, e fechava o lugar que ele estava, certo? O Flávio, ele faz a política tradicional, que é o quê? Os militantes políticos, os deputados, o palanque político da base... É isso aí. Cheio de gente. Mas Alcolumbre também faz isso. Porra, Lira também faz isso. Porra, Calheiros também faz isso. Todo cara desse cacique na política consegue botar um galpão com 3 mil caras. Sim. Porque o governador, o deputado da área faz esse evento. É totalmente diferente você parar 3 mil pessoas na Augusta... Augusta é um lugar ruim aqui? Não, mas hoje então, tá bem... Na Augusta, numa praça, na 25 de março, porra, na Uruguaiana, no Rio de Janeiro. Entende? E o Flávio não faz isso. Se o Flávio chegar e andar pela rua, ele vai causar um tumulto na rua? Um tumulto, mas um tumulto de parar o trânsito? Não. Então, assim, primeiro, o Flávio não é o Jair. Segundo, aí tem um outro ponto positivo que o Jair não tinha. Ele tem grana e capital político hoje, que o Jair não tinha. Então, eu não consigo ver, cara, o bolsonarismo fora do segundo turno de 2026. Não consigo ver. Porque pro Renan... Porque, assim, o Zema tem 2%, 3%. O Caiado tem 3 ou 4. Então, vamos botar 4 para cada um. 8. Se o Renan tiver 6...
são 12. 12%. O bolsonarismo, se ele derreter com, entre aspas, o que o camarada falou, e ele cair para 28, ele tá no segundo turno. Não, o Lula ganha no primeiro turno. Pois é. Então, minha pergunta para você é o seguinte, cara. Se o Flávio derreter, aumenta a chance do Lula ganhar no primeiro turno do que o Renan. Eu não acho. Cara, acho que não. Sabe por quê? Se o Flávio derreter, as pessoas vão ver a possibilidade real de um doido chamado Renan ganhar. E aí o voto útil vai pra ele. Aí acabou. Aí Renan é presidente. O lance é o seguinte, cara. Você precisa romper a barreira do voto útil. A barreira do voto útil você rompe com os 10%. E a gente tá caminhando pra isso. A campanha nem começou, velho. Eu sei, irmão, mas assim, vocês ainda não têm base. Entendeu? Vocês não têm base. É que a base vem depois. Eu vou dar exemplo pra você. O Tarcísio, quando ele foi disputar a eleição aqui em São Paulo, os caras falaram, mano, o PSDB ganha a eleição aqui há 20 e tantos anos, irmão. Rodrigo Garcia tá com base com todas as prefeituras. A hora que o Tarcísio era insosso, ele chegou com o apoio de Jair. A galera, mano, quer saber? Vamos de Tarcísio, porque ele criou uma tendência. Não, mas calma aí, entendeu? Cara. É uma comparação, não é boa essa tua comparação. Claro que não. Porque 2022, porra, ele tinha máquina, né? Quem? O Jair. Sim. Aí o que ele fez? O Ele Tarcísio... tinha máquina federal, a máquina estadual ele não tinha. Bem, irmão, porque, por exemplo, os prefeitos todos... Mas São Paulo é bolsonarista. Não, mas orçamentariamente, não é pior que não é, não. Dos estados de direita, São Paulo é o menos bolsonarista. O lance é o seguinte, os prefeitos, eles são muito dependentes de governador. Muito dependentes de governador, então, muito. Irmão. Aí o governador, que era o Dória, e depois passou tudo isso pro Rodrigo, continuaram nessa linha do PSDB. Só que que foi uma combinação. O PSDB derrotou midiaticamente tanto e o bolsonarismo estava tão grande que o Tarcísio rompeu a barreira da máquina tudo bem, do Rodrigo Garcia e chegou lá. Só que você não tá fazendo a conta que é o seguinte, o Bolsonaro tinha máquina federal, mas Sim. num partido PL, numa coligação com vários outros partidos. Sim. E esses vários outros partidos têm várias prefeituras. Entendeu? Não, mas não foi isso. Eu vi prefeito, cara, que tava não é, mas você entende que não é a mesma coisa que o Renan? Não, claro que não. Eu tô falando o seguinte, é que eu tô falando que isso vem depois. Eu vi prefeito comprometido com o Rodrigo Garcia, comprometido. Cara, tamo junto. Chegando na campanha falando, meu, quer saber? Tanto que, sabe quando eu vi isso também? Em menor escala, mas vi? Na prefeitura de São Paulo, com o Pablo Marçal. Um monte de vereanças e secretarias e subs comprometidas com o Ricardo Nunes, vou com o Pablo Marçal. Um caso emblemático é o Rubinho Nunes. O Rubinho Nunes, ele estava com o Ricardo Nunes na campanha, mas se foi nos, sei lá, nas últimas, sei lá, 4 semanas. Pau! E virou Pablo total. Sargento Nante. Eu não sei, o Nante estava com... Sargento Nante, num episódio no meu podcast, em setembro, mais ou menos ele migrou pro Marçal ali. Por quê? Porque o Nantes é PP. PP era Ricardo Nunes. Então ele estava na coligação com o Ricardo Nunes. O bolsonarismo, Sargento Nantes, está dentro do bolsonarismo. O bolsonarismo era Ricardo Nunes, oficialmente. Só que a internet, tudo que o Marçal fez e o Renan tá fazendo, só que o Marçal fez numa cidade. O Renan tem que fazer no Brasil. Não, mas é diferente. O Marçal, ele era um nome nacionalizado. O que aconteceu com o Marçal foi o seguinte, ele foi um fenômeno midiático também, em coisa de 5 meses. Mas ele era vazio. Tanto que ele mesmo se derreteu quando ele fez aquela palhaçada com o Boulos, né? O lance do Renan é o seguinte, a crescida exponencial dele, eu acho que vem justamente do seguinte, eu acho que o Caiado, não sei nem se o Caiado chega na urna. Talvez ele desista antes. O Zema não tem apoio do próprio partido. Se ficar polarizado mesmo, entre 3, Lula, Renan e Flávio, quem analisar um pouco vai no Renan. Eu sei, irmão. Eu não duvido. Cara, é o que eu tô fazendo, mas a minha análise está repleta de torcida, tá? Tudo bem. E a sua análise, irmão, você tá fazendo comparações que não são comparáveis. Opa, são. Não são, irmão. Sabe por quê, irmão? 2022, se você quiser comparar o Renan de 26 com o Jair de 16,
Eu acho mais honesto, mais razoável do que você comparar com o evento de 2022. Porque o que o Tarcísio conseguiu em São Paulo, ele tinha uma estrutura, pô, ele tinha uma máquina, ele tinha vários partidos junto com ele, entendeu? Ele tinha vários deputados em São Paulo. Quantos deputados em São Paulo fazia parte do bolsonarismo? Sim, sim. Entendeu? Quantos prefeitos do Republicano, do PP, do PL? Então é totalmente diferente. Se for fazer uma análise, eu acho é mais coerente a gente analisar o Renan com o Jair. Só que o Jair tinha uma outra coisa também, cara. O Jair tinha vários deputados com mandato de outros partidos apoiando ele. Sim. Onyx Lorenzoni, isso tá começando agora. Os caras do Nordeste. Então, isso assim, o Renan tá começando agora. Eu não tenho dúvida, irmão. E eu torço. Você não. Renan não. O Missão não. Mas eu torço que surja outro partido que venha do bolsonarismo, que venha de outros nomes, para que nós, sociedade, não grupo político, nós, sociedade, a gente consiga colher algum fruto positivo. Por quê, irmão? Vocês somente não vão resolver o negócio. Vocês vão precisar de gente lá dentro. Não. Vocês sozinhos não vão resolver. Não, mas existe uma coisa que é o seguinte, aí é outra coisa, que seria um problema 2. Vamos supor que o Renan ganhou. Vou dar um exemplo. Como é que você resolve? Tem que fazer mais ou menos igual o Bukele fez. Existe uma dor na população, que é o seguinte: o crime organizado está dominando o Brasil. Então, você tem que focar toda a sua energia logo de cara para resolver isso. Temos os planos para isso. Se resolver isso, ou se encaminhar, a sua popularidade cresce o suficiente, você ganha capital político, e aí depende como você vai gastar esse capital político. Se você é um ladrão, você tem que gastar esse capital político para você se proteger. Se você é um corporativista, você vai proteger a tua corporação. Se você não tem rabo preso, você usa o teu capital político para passar reformas que não são populares, mas são necessárias. Aí você faz um puta governo. Então esse é o nosso plano. Esse é um problema bom. Quero ter esse problema, cara. O problema é ir pra chegar lá. Eu acho que é muito mais difícil ganhar a eleição do que resolver o Brasil. Muito mais difícil ganhar a eleição do que resolver o Brasil. Irmão, tanto é que eu tô te dizendo que eu não vejo tempo e não vejo estrada e não vejo estrutura, né, pra chegar no segundo turno em 2026. Aí resolver o Brasil é uma outra conversa, né? Mas eu torço, cara. Eu torço pra que tenham outras frentes, pô. Eu acho que, assim, eu falo isso com os caras quando vão lá, pô. Aí os bolsonaristas falam mal de vocês, né? Uma parte da minha audiência fala mal de vocês também. Tem parte da militância de vocês que é minha audiência e ficam o dia todo lá falando 14, Renan é inevitável, cacete. Só que assim, irmão, na torcida entre grupo político, beleza. Agora, na solução do Brasil, a gente vai precisar de ter outra frente. Eu não consigo ver vocês... porque, assim, eu acho que é um erro analisar a política partindo da presidência. Não, mas não é... Porque, na verdade, a política parte da prefeitura. É as prefeituras, os estados e a presidência. Não, mas quem ganha a presidência? Quem tem mais palanque nos estados. Quais palanques nos estados são mais fortes? Os que têm mais prefeituras. E aí, irmão, essa que é a conta da política. Se eu sou deputado, qual é a minha conta? Eu tenho que ir aonde eu tenho força regional. Quais municípios eu tenho força regional? Eu parto daí da parte da menor parte, tanto é que família do Calheiros, família do Lira, família do lá no Maranhão, todas essas famílias, eles partem de uma região que eles dominam, tem muito voto, e com aquela força dali, força econômica, força de militância, tudo isso, eles conquistam o voto suficiente, basicamente. É o curral eleitoral de cada membro ganhar, porque é o seguinte, irmão, o Eduardo Maia foi presidente da Câmara dos Deputados, tem poder? O Rodrigo Maia, perdão. Já que eu falei o Eduardo, eu vou falar o Eduardo Cunha. O Eduardo Cunha foi presidente, carioca. Tinha poder? Pra cacete. Tinha voto? Nem tanto. O Rodrigo Maia foi presidente. Menos voto ainda. Mas o cara tem uma base, um curral eleitoral
que ali ele tem 30 mil votos, 40 mil votos. Aí ele consegue mais 20 espalhados, 60 mil votos. Mas ele tem cacique político, sacanagem, vagabundagem, mexe o doce, balcão de negócio é presidente da Câmara, trava todas as pautas. Então, irmão, mas para responder a pergunta, eu não acredito que o Flávio derreta ao ponto de não ir. Sabe por quê, irmão? Não, entendi. A parada do Banco Master, eu bati. Mas quantos bateram? Quantos da militância bolsonarista mudaram de lado? Não, irmão. Não mudaram. Você não vai conquistar o bolsonarista, porra. Mas o bolsonarismo, no mínimo, é 25%. Assim como o lulismo também, no mínimo, é 25%. Pode pôr 13, 14. 13? O true. Meu, o Bolsonaro pode cagar na cabeça de uma criança. Tô com ele, 13, 14. Como é o do Lula? Irmão, o Flávio Bolsonaro é o da rachadinha. O Flávio Bolsonaro é onde começa a polêmica no governo Bolsonaro. Mas as pessoas e mesmo assim, ele já começa pontuando 40 pontos. Não, mas é o seguinte, Glauber. As pessoas não votam no Flávio achando que ele é honesto. É o pragmatismo do super cético. Essa porra não dá certo. Vamos pôr esse Flávio aí porque PT não dá. É esse cara. Esse cara, que é o voto, principalmente do cara de 40 a mais, de 40 a 50 anos, este cara, que é o falso pragmático, tipo... vai nele mesmo, porque política é tudo uma bosta. Pelo menos põe o cara de direita. Este cara, ele muda voto. Cara, tudo bem. Esse cara muda voto. Eu acho que a gente não vai chegar num ponto em comum aqui. Eu acho que você está, talvez, por confiança no seu grupo, sim. por torcida, desconsiderando o bolsonarismo, irmão. Não tô. E aqui é análise, porque assim, o feito na urna do bolsonarismo te dá um outro indicativo. Não. O Bolsonaro faz 99 deputados no PL e mais vários outros deputados que não são do PL. Derrite não é do PL. Sim. Farru não é do PL. Vários outros. Mas é que então, muitos assim, também do PL não são nem bolsonaristas, dos 99. Eu vou te falar uma coisa. Dos 513 deputados que nós temos... Não tem 50. Tem uns 70 bolsonaristas. Não tem 100 que é de direita ou esquerda. Eu concordo. Então, o que eu tô dizendo é o seguinte. Concordo. Qual que é a minha questão aqui? Que o bolsonarismo vai enxugar e vai morrer, isso é inevitável. A questão é se é no tempo dessa eleição. Eu acho que é. Algumas pessoas acham que não. De qualquer forma, como eu falei, a tendência é não linear. Posso falar uma coisa cruel que pode acontecer? Bem cruel. Por favor. Pode ser que é o seguinte. Pode ser que o Renan não vá pro segundo turno e em novembro o Flávio derreta. Desculpa, vou mudar. Pode ser que o Renan não vá pro segundo turno e o Lula ganhe a eleição e em dezembro todo mundo fala, vai tomar no cu esses Bolsonaro filho da puta porque o Lula ganhou pela segunda vez. Não. Aí vai ser foda. Porque a gente vai falar, porra, por que você não enxergou isso 2 meses antes? Aí já é um terceiro papo, né? Já é um terceiro papo. Então, é o que eu tô falando. Assim, se você falar assim, pô, o bolsonarismo enfraquece pós 2027 se perder a eleição esse ano, com certeza. E se ganhar também. Eu acho. Ganhar também. Agora, não pode desconsiderar que o Jair tá preso. Sim. E provavelmente no final de 27 ele já tá... Mas acabou. Então, mas ele não vai ter direito político, né? E o mesmo direito assim, político dele é 2030. Posso falar uma coisa? E quando o Jair voltar, aí todos aqueles falam assim, não, meu irmão, o Flávio é alguma coisa, o Jair é outra. Aí ele continua... Mas te falo mais, mesmo que vivo. ele voltasse com direitos políticos, eu acho que não é mais a mesma coisa, porque é o seguinte, primeiro que o mito foi quebrado. O mito do invencível foi quebrado. Segundo que existe uma outra questão também. O bolsonarismo não quer o Jair ativo. A Michele Bolsonaro, o Nicolas Pavanato, o Nicolas Ferreira, o Lucas Pavanato, esses caras não querem o Jair ativo. Eles querem o Jair. Sabe o que eles querem? O Jair na prateleira ali, ó. Ó, como eu gosto dele. Lembra como ele era bom? Então, agora é comigo. Deixa eu te falar uma parada. Tu acha que o PCC quer o Marcola solto? Ah, eu já não sei. É você que Tá sabe. bom. Não quer. Quer. Tá bom, então vamos lá. O PCC não quer o Marcola solto. E o bolsonarismo também é bom já ir preso. Só uma coisa, você viu que E assim, cara, deixa eu só concluir, as pessoas vão falar, pô, tá comparando o Jair ao Marcola? Não, eu tô te dizendo o seguinte, todo mundo que tá fora e se aproveita do cara que tá preso,
que é o cara preso, porra. O bolsonarismo nessa eleição tá mais fraco ou tá mais forte com o Jair preso, injustiçado? A narrativa do injustiçado vai fortalecer a eleição de 26. Compreende? Compreende isso? Compreendo. E concorda? A narrativa do Jair injustiçado, porra, da ditadura que tá fazendo que eu acho que é muito Jair, menos sobre ela é muito mais forte da narrativa do Jair com o rabinho entre as pernas. Não, com certeza. É que eu acho que é muito menos sobre a injustiça e muito mais sobre, bom, que bom que ele tá lá e aí você pode escolher outra figura, Michele, Nicolas, Paulo, posso aproveitar disso pro voto vir pra mim. Eu não vou falar da Michele, mano, porque a Michele é a esposa dele, então, assim, em tese, né, a esposa, né, ela quer o melhor pro marido e eles têm uma sociedade. A Michele é a maior chupim do bolsonarismo. Mas, então, é a Michele. Mas aí eu acho que entra no fogo íntimo ali, numa situação privada, porque não família. Não é privado, porque tá? é o seguinte, a Michele é uma pessoa... Agora, se você falar do Nicolas, eu vou dizer o seguinte, talvez pro Nicolas, que é uma força realmente, ele é melhor, né, que o patriarca morra para ele herdar. Sim. Não, mas os filhos não gozam do mesmo prestígio, do mesmo potencial que ele. Só pra esclarecer, eu não tô falando da Michele, esposa do Jair, porque senão, por exemplo, é diferente você falar, por exemplo, da Heloísa, esposa do Eduardo. A Heloísa é uma pessoa pública? Não. Todo mundo sabe que ela é esposa do Eduardo, mas beleza, é diferente, ela não se expõe, ela não dá opinião, ela é ela. A Michele não. A Michele é presidente, se não me engano, do PL Mulher. A Michele recebe salário público do Valdemar da Costa Neto, e a Michele se coloca como uma figura pública líder do bolsonarismo, sobe em caminhão. Então eu estou criticando a figura pública da Michele. Em tese é pré-candidata a senadora pelo DF. Tem mais essa ainda. Isso. Né? Então tem mais essa ainda. Então, enfim, vamos para os próximos aí, senão a gente não... Irmão, mas assim, eu faço questão de deixar essa afirmação. O Flávio, o bolsonarismo mandou o Carlos para Santa Catarina, mandou o Hélio Negão para Roraima. Rondônia ou Roraima? Não lembro agora. Não lembro. Mas eu acho que é Roraima. Não, é Rondônia. Não importa. Cara, como que isso é fraco? E se esses caras forem eleitos senadores em outro estado, estrangeiro, então pronto. Então o que eu quero te dizer com isso, irmão? Eu concordo contigo na afirmação que a narrativa é mais forte. O Jair perseguido, o Jair sendo, torturado, preso, o Jair sendo caçado por ter tentado fazer o bem pelo Brasil. É Sim. muito mais forte do que a narrativa do Jair que botou o rabinho entre as pernas e viajou para ver o Mickey. Então, assim, pro bolsonarismo, o Jair preso, pro Bolsonaro agora, pra esposa, pros filhos, eu não vou ser cruel a esse ponto de falar, né?